Seja bem-vinda aqui no nosso De Tudo Um Pouco, viu? Muito obrigada. Aqui é imaginar que aqui é a extensão lá da sala da sua casa. É isso Que mesmo. delícia. Que bom. Porque nós estamos dentro da casa das pessoas, né, Bianca? Então verdade, tem que ficar muito à vontade. E aonde dois ou mais se reunirem em nome de Deus, Ele estará. Então Deus também está aqui e está em casa com quem está nos Ali assistindo. fala da história dessa superação. E como eu fiz a chamada, fala do seu trabalho hoje. Então vamos começar de trás para frente. Seu trabalho de missionário. Hoje indo em muitos lugares para falar desse amor de Deus. As pessoas perguntam assim, Bianca, mas o seu ministério ele é definido pelo exercício de contar o seu testemunho? Eu digo, não, eu não conto meu testemunho, eu sou um testemunho. Eu prego a palavra de Deus. Isso. Só que a minha vida é uma mensagem. Deus, para a glória do nome dele, fez com que através da minha morte e da ressurreição e da cura, ele fosse glorificado no mundo inteiro em um milagre que hoje é considerado o maior milagre contemporâneo de todos os tempos, porque não tem nenhum outro milagre com laudos e com provas, com testemunhas oculares, de algo tão complexo como o quadro clínico que eu alcancei. Aquele vídeo fala exatamente disso, do contexto de médicos ali dando o seu depoimento. Foram 3 milhões de reais utilizados na maior tecnologia cirúrgica do Rio de Janeiro, lugar onde eu moro, com os antibióticos mais modernos e mais potentes, em um organismo com falência múltipla de órgãos, definitiva, por um tempo de 4 meses e meio mantida por máquinas, com agravantes enormes diários, como, por exemplo, um estado de anasarca, que é um edema, um inchaço que eu ultrapassei 150 quilos, um transtorno de coagulação sanguínea que me fez passar por 300 transfusões de sangue. 300? Foi a maior campanha de doação de sangue do estado do Rio de Janeiro. Você fez 10 cirurgias? Eu passei por mais de 15 cirurgias abdominais e muitas outras cirurgias, como cirurgia no pulmão, porque eu fui tendo... O paciente, quando ele entra em coma e ele começa a inchar e perder a função dos órgãos, primeiro que 100% deles vai a óbito em 2 dias. O meu caso é o único caso de falência de órgãos permanente por 4 meses e meio sem ir a óbito. Você teve uma parada cardíaca que perdurou por mais de 20 minutos? Exatamente. Foram 2 paradas cardíacas. 2? Uma de 6 minutos e outra que ultrapassou 18 minutos. E... É o suficiente também, né? 5 minutos já é comprovado. 5 morte. minutos já é comprovado lesão cerebral permanente. Então, algo aconteceu, porque para as pessoas que estão em casa entenderem melhor, eu já conhecia Jesus há 15 anos e eu estava grávida. Eu estava grávida num momento muito peculiar da minha vida, onde de alguma forma, apesar de ter uma vida ministerial, eu acho que muitos dos que creem em Deus e creem em Cristo e vivem uma vida com Cristo vão me entender. Eu estava vivendo um momento ensimesmado, um momento onde acontecem determinadas coisas na nossa vida e a gente se fecha um pouco dentro da gente, não é verdade? E você mesmo tendo um relacionamento com Deus, você parece que não está mais tão acessível ao governo do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós tomamos decisões equivocadas na maioria das vezes. O eu passa a estar no centro, exatamente. Né? Eu estava vivendo uma fase da minha vida onde eu tinha assumido o controle das coisas e passei a reger as minhas escolhas pela minha própria vontade. Isso me conduziu para um lugar que eu digo que foi se distanciando tanto do centro da vontade de Deus que chegou um momento que eu já não sabia mais onde eu estava. Eu estava com 8 meses de gestação, eu escrevi uma carta para Deus. E eu falei, Senhor, eu não sei onde eu vim parar. Faça o que for preciso. Se perdeu no mas caminho. Me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu não estava fora da igreja, eu tinha relação com o Espírito Santo, eu tinha dons espirituais, eu orava, eu ministrava, eu era uma cantora profissional, preparadora vocal de muitos cantores que hoje são conhecidos, e eu estou falando isso por algo que eu vou pontuar daqui a pouco, o fato de eu ter ficado muda, completamente muda, depois de tudo isso, né? Com uma lesão chamada de lesão permanente, fora de possibilidade terapêutica, que os fonoaudiólogos chamam de voz de monstro. É a voz que eu saí do hospital. Então, quando eu escrevi essa carta para Deus, eu falei, Senhor, faça o que for preciso, mas me leva para o centro da tua vontade.
porque desde que eu te conheci, o Senhor me disse que faria grandes coisas através da minha vida e eu teria uma vida 100% consagrada. Mas eu percebi que eu nunca tinha deixado que Ele realmente exercesse o governo total de todas as minhas escolhas e vontades. E eu justifico isso por uma série de fatores que hoje a gente não vai ter tempo de contar, mas as pessoas vão conhecer através dos meus livros e DVDs, através do site, que são histórias de infância, histórias de adolescência, marcas que a gente carrega na vida, que muitas vezes a gente conhece a Cristo, mas continua com um coração desconfiado, um coração, você deixa, mas não deixa, você entrega, mas não entrega. Você entrega algumas partes para Deus Você e outras você dizer cuida. até incrédulo também um pouco, Incrédulo né? por medo, incrédulo Sim. por medo. Eu tenho medo de acreditar e me ferir. Eu tenho medo de botar Medo minha do fé e me novo. frustrar. Então, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, mas eu continuo sendo meu Senhor. Isso. E isso foi eu vou falar um pouco disso no culto hoje à noite. Sim. Foi um divisor de águas na minha vida, porque no dia seguinte da carta, eu acordei achando que estava em trabalho de parto, cheguei no hospital vomitando um líquido preto, eles disseram que eu não estava tendo bebê, e esse líquido já era fezes. Meu intestino rompeu, necrosou, e eu comecei a vomitar todo o líquido fecal. Fiquei, broncoaspirei aquele líquido fecal, ou seja, foi pro pulmão. Já era para ir para óbito já nessa hora. Tiraram o bebê, eu estava inconsciente, eu não conhecia ele. Mais um milagre, nasceu perfeito, ileso. Mas eu fiquei 10 horas em choque séptico. Quando abriram meu abdômen, já tinha líquido fecal por Inclusive, toda até está vendo Isso, a cavidade abdominal. cronologicamente, foi um dia depois Foi. da carta, um dia, 24 horas. E foi um rompimento do Foi. intestino. E eu tenho a carta e é sobrenatural. Sobrenatural. Porque você não imagina Olha as fotos que estão... o que é preciso acontecer para que seja gerado o quebrantamento e a gratidão necessários para que a sua vida seja transformada naquilo que Deus sonhou que você vivesse. Quando que você teve consciência que aquilo que você estava vivendo tinha a ver com algo que você falou para Deus, até pela própria carta? Demorou muito, sabe por quê? Eu tive uma septicemia com falência múltipla de órgãos. Certo. Na época eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro, tinha 4 meses, e quem estava me discipulando era a pastora Fernanda Brum. Sim. Na mesma hora eu mandei mensagem para ela e ela foi correndo até o hospital, chegou lá, eu vomitava muito, eu só lembro das bacias chegando e aquele litros e litros e litros saindo, voltando, ela orou comigo. Imediatamente eu avisei meus amigos, ela, não sei quem avisou, acho que eu fui mandando torpedo, dizendo que eu estava assustada, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque ninguém sabia o que era. Não imaginavam que era tão grave. Isso foi quando? 2010. 2010. Faz 3 anos. Assim, se a gente for analisar, é muito pouco tempo para hoje, como ela está aqui, é recente. É milagre. Isso. Milagre. Bianca, quando a gente olha, foi até algo que é interessante, quando nós fizemos esse loop de imagens ali, sua, ali no leito, ali a aparência totalmente desfavorável, vivendo até essa morte, Desfigurada. né? Isso, estava desfigurada, olha lá. E aí hoje vê, por exemplo, nas redes sociais... Essa foto, eu já tô quase boa. As Ali fotos já- minhas em Anasarca, com 150 quilos de inchaço, com a pele preta, em coma, é assim, algo E inacreditável. não dá para saber que é você. Não né? dá pra saber. Aí quando, por exemplo, nas redes sociais hoje, coloca-se esse durante, né? Não é o antes, é o durante e agora o depois. Como que você se sente hoje olhando isso, quando você se depara ali e vê essa contraposição de Eu imagens? sinto muita coisa, mas o sentimento que se destaca, com certeza, é a gratidão. Eu digo que quando eu cheguei em casa, Deus fez algo extraordinário, eu não preciso nem dizer, porque falência múltipla de órgãos, até o documentário que eu vou lançar no final desse ano, é um documentário com a participação de todos os médicos e de outros grandes profissionais, inclusive do Conselho Mundial de Nefrologia, que atesta que rins falidos há 2 meses nunca mais voltam a funcionar. Todos os meus órgãos teriam que ser transplantados. Um pulmão com falência respiratória aguda, como o meu teve, em 2 meses ele seca, nunca mais volta a funcionar. Um sistema digestivo falido, completamente falido como o meu faliu, em 2 meses cola a parede intestinal, você perde a flora intestinal, nunca mais você utiliza Até aquele pelo intestino. rompimento que houve, Eu né? tive falência cardiovascular, respiratória, digestiva, hepática e renal.
aguda de todos os sistemas Podemos por 4 dizer que meses você e meio. morreu? Com certeza. Você... Eu morri clinicamente falando por 4 meses, mas literalmente por 20 minutos. Porque você esteve, na verdade, também durante esse tempo, consciente de muitas 2 meses coisas, de né? coma, onde eu estava lúcida em outra dimensão, porque eu tinha sonhos. Eu digo que cada coma é um coma, né? Porque as pessoas falam assim, você foi pro céu? Não fui. Você foi pro inferno? Não fui. Você só dormiu e acordou? Não. Cada pessoa tem um relato. Eu tive muitos sonhos, dos quais eu me lembro de todos. Então, para mim, não é como se eu tivesse dormido e acordado, não. Quando eu abri os olhos pela primeira vez, foi no dia seguinte das paradas cardíacas. E, por incrível que pareça, e claro, não por coincidência, um dia antes das paradas cardíacas, a Fernanda foi lá com a Estela e o Jânio, que é um pastor amigo nosso. E o Jânio é muito usado em cura divina. Eu já estava 2 meses em coma. Ele entrou lá e falou, Deus, o que eu faço aqui? Todos os pastores do Brasil já vieram aqui. O que eu vou fazer que já não fizeram? A ciência já desenganou. Deus falou para ele, se apresenta como embaixador do meu reino, porque você hoje vai fazer parte de um episódio que vai mudar a história dessa nação. Olha, quando ele entrou lá, ele começou a se arrepiar inteiro. A glória de Deus estava em volta do meu leito. Eu ficava num box rodeado de máquinas. Não dava nem para chegar perto de mim, porque cada órgão estava numa máquina enorme. Então era algo assim assustador. Ele, que vai em hospitais direto, diz que nunca viu uma paciente tão horrível. Ele disse que não dava para ficar olhando para mim. Só que o Espírito Santo encheu ele de uma tal maneira que ele disse assim, ele é pernambucano, né? Ele falou assim, Satanás, você me conhece. Meu nome é Jânio César. E eu venho aqui como embaixador do reino de Deus e eu dou uma ordem aos órgãos vitais. Voltem a funcionar agora, em nome de Jesus. Uau. Começou a dar ordem, órgão por órgão, coração, volta a funcionar. Pulmão, no dia seguinte, eu parei. Quando ligaram e falaram, ela teve uma parada cardíaca, todo mundo, meu Deus, mas como assim? Porque no dia anterior tinha sido um mover. Quando todo mundo foi lá para ver, avaliar o nível de sequela cerebral que eu ia apresentar, eu estava acordada. Olha, Foi quando eu acordei do coma. Eu abri os olhos e aí a minha consciência ia e vinha, e eu demorei para saber meu nome. Eu não lembrava de quase nada, eu só sabia que eu não mexia nada. Mãos em garra, braços encurtados, pernas deformadas. Você não entendia o que estava acontecendo. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Tempo, então, nenhuma noção nenhuma. Dentro do CTI, você fica em outra dimensão, porque é dentro de um box com uma cortininha, não tem janela, a luz fica acesa, quente em cima de você 24 horas, máquinas apitando, você não sabe se é dia, se é noite, se passaram-se anos, se 1 hora de visita por dia só. E minha mãe chegou no horário da visita e falou assim, filha, aos poucos a mamãe vai te contando o que aconteceu com você. Só quero que você saiba que o José Vitório tá bem, ele tá em casa. É o seu filho. E eu não lembrava nem que eu tava grávida. Quando É o ela seu falou filho, né? José Vitório, eu não consigo imaginar o olhar que eu fiz, porque eu não mexia nada, só a pálpebra. Mas escorreu uma lágrima e eu lembrei da lembrou do José plaquinha Vitório. que eu tinha feito na porta do quarto dele, escrito José Vitório. Olha, o carinho E da mãe nessa hora ali, eu né? pensei, o que aconteceu comigo? Porque eu não tinha a menor ideia. A minha última lembrança é do obstetra falando assim, mamãe, seu bebê vai nascer hoje. No caminho para a sala de parto, eu broncoaspirei aquele vômito e já fiquei inconsciente. Bianca, uma curiosidade aqui. Depois de tudo isso, e os médicos? Os médicos até hoje não sabem o que dizer. Eles não sabem o que dizer. Falam do milagre. O dia que eu voltei no hospital para filmar o documentário, eu sentei com o chefe do CTI, ele falou para mim assim, eu sou cardiologista. Primeiro eu fui lá cheia de gratidão, né? Porque ele que fez a massagem cardíaca e eu tinha uma imagem toda romântica, né? Desse momento dele assim, não! Aquele herói, né? Eu cheguei lá assim, obrigada e emocionada, porque eu não tinha encontrado ele ainda desde que eu tinha sido curada, porque eu fui transferida ainda em fase terminal de hospital. Então eu não encontrei ele, eu fui curada por Deus no outro hospital. E aí ele parou assim, bem cético, assim, bem frio, falou assim, você não tem que me agradecer nada. Primeiro, porque eu não fiz nada sozinho. Uma massagem cardíaca dessa violência, dessa agressividade, precisa de uma equipe. E cada um massageava um pouco, porque foi muito tempo.